Olá meus amigos e minhas amigas, tudo bem? Espero que estejam bem e espero que estejam gostando. Os vídeos das 14 horas eu estou trazendo assuntos diferentes, estou trazendo assuntos que não costumava falar aqui com vocês, mas que eu gosto e que eu leio bastante sobre. Então eu estou me dando essa liberdade de trazer esses assuntos e discutir com vocês. A gente conversa aí pelos comentários, certo? Muito obrigado a todos vocês que deixam seus comentários, deixam suas opiniões, críticas, perguntas, tudo isso é válido, tá certo? Muito obrigado mesmo. Você que não está inscrito no canal, não perde chance, se inscreve aí. É rápido, é fácil e não paga nada, tá certo? Vocês que ainda não estão no canal do Telegram, entrem lá no canal do Telegram. Nosso estúdio está sendo construído e eu estou postando atualizações e prestação de contas lá, tá certo? O pessoal que está doando aí, ó, pelo Pix, muito obrigado. Lá você encontra a prestação de contas, tá certo? Bom, o assunto que eu vou trazer hoje, vocês já devem conhecer agora a fonte, que é o OVNI hoje, tá? Ele pega de diversos lugares do mundo aí, então é mais fácil para mim, em vez de ficar pesquisando em diversos lugares, ver, né, direto nessa fonte aqui, tá bem? Eu vou pôr na tela para que vocês vejam. Agora, eu não sei se vocês perceberam, mas ultimamente nós temos visto os governos falando mais sobre OVNIs. O governo dos Estados Unidos, que antes negava tudo, hoje dizendo, olha, nós filmamos OVNIs, tivemos contato com OVNIs e etc. Então, é imprescindível a gente prestar atenção também nesse campo, tá certo? Vamos lá, vamos pôr na tela. Tá aqui, ó. União Soviética travou uma guerra com OVNIs e parou repentinamente. Durante a Guerra Fria, as fronteiras aéreas da União Soviética eram protegidas como a menina dos olhos. Cada objeto que os especialistas da defesa aérea soviética não puderam ou acharam difícil identificar era considerado uma aeronave inimiga. Naqueles anos, a CIA contribuiu muito para espalhar boatos sobre alienígenas. Os americanos esperavam que sob esse molho fosse possível lançar sondas e outras aeronaves sobre o território da terra dos soviéticos. Mas eles calcularam mal. As defesas aéreas soviéticas derrubaram tudo o que encontraram. E ainda uma série de conflitos locais ocorreram na União Soviética, que os especialistas agora identificam como colisões com naves alienígenas. Primeiros encontros. Pela primeira vez, a Segurança de Estado da União Soviética registrou um encontro com um objeto voador não identificado em 16 de junho de 48. Durante voos de teste, caças soviéticos sobre o lago Baskunchak, perto de Astrakhan, a uma altitude de 10 mil metros, o piloto de teste Apraxin viu um enorme objeto em forma de charuto próximo ao avião. Tendo reportado ao solo o inesperado satélite, entre aspas aí, o piloto foi ordenado a interceptar a aeronave. E se isto falhasse, a destruí-la. Mas Apraxin, nome difícil, não conseguiu completar a tarefa. Assim que seu MiG se aproximou do charuto, ele disparou um fino feixe de luz em direção do avião, cegando o piloto e incapacitando os instrumentos de bordo. Apraxin teve que esquecer o ataque e salvar a si mesmo e ao avião. Graças à experiência, o piloto conseguiu chegar ao campo de aviação e pousar com segurança, mas nem sempre houve tanta sorte. O segundo encontro com OVNIs perto de Apraxin ocorreu um ano depois, a 400 km de Baskunchak, perto de Volsk, um centro regional. O piloto tentou novamente se aproximar do objeto luminoso e a tentativa novamente falhou. Desta vez, o objeto não apenas desativou os instrumentos do MiG, o vidro da cabine ficou turvo devido a um efeito desconhecido no avião a jato, e a própria cabine foi despressurizada. O piloto foi forçado a interromper a perseguição e fazer um pouso de emergência no delta do Volga. Talvez devido a um ferimento sofrido durante a aterrissagem ou devido ao impacto do OVNI após esse incidente, o piloto teve que passar mais de um mês no hospital. Sabe-se que foram criadas comissões estaduais para investigar os dois casos,
mas não chegaram a conclusões inequívocas. Obviamente, após investigações, os escalões mais altos da Força Aérea da União Soviética decidiram abater tudo que não pudesse ser identificado. Então, tudo que passava ali, chegava próximo da fronteira, os caras iam para abater mesmo. Eles não queriam correr riscos, não sabiam com o que estavam lidando. Não puderam identificar com o que estavam lidando. Claro, ficaram com medo de ser armas dos Estados Unidos, armas dos aliados. Então eles decidiram abater tudo e iniciaram uma guerra com os OVNIs, tá? Ó, nós tivemos casos, em 65 um OVNI respondeu pela primeira vez a um ataque do solo. Isso aconteceu durante a Guerra do Vietnã, onde especialistas militares soviéticos treinaram o exército norte-vietnamita em disparos de sistemas de mísseis antiaéreo S-75. Baterias C-75 protegeram o céu sobre a capital vietnamita, Hanoi, e estavam localizadas principalmente a 35-40 quilômetros da cidade. Um dos especialistas militares soviéticos disse que uma vez um enorme disco escuro com um diâmetro de 300 metros apareceu sobre uma bateria de defesa aérea vietnamita recentemente redistribuída. Ele estava pairando a uma altura de apenas 1,5 km. É claro, o comandante da bateria mandou abrir fogo contra ele. Pelo menos 10 mísseis superfície-ar foram disparados contra o OVNI, mas eles não trouxeram nenhum dano ao objeto e explodiram ao se aproximarem do objeto. Em resposta à agressão, o OVNI emitiu um fino feixe de luz que atingiu a bateria com precisão e inutilizou todos os S-75, tá certo? E aqui você vai encontrar mais relatos, que senão a gente vai se alongar muito, tá? Teve aqui esse relato aqui em Hanoi, também em 76, tá? O piloto simplesmente sumiu, ele e o avião, tá bem? E teve um momento crucial, vocês vão entender quando cessou essa guerra aí contra os OVNIs, tá? O ponto de virada nessa guerra nas estrelas foi em 80, em 15 de abril, à meia-noite 15, hora local. A estação do radar do 4º Exército de Defesa Aérea, 100 km ao norte de Sverdlovsk, agora é Ekaterinburg, encontrou 4 alvos. Eles mudavam continuamente a altitude e a direção do voo. O comando decidiu que poderiam ser balões flutuantes automáticos americanos com equipamento de interferência. À 1h30, 2 caças MiG e um par de MiG-25 e um par de MiG-23 foram levantados do campo de aviação de Perm, Bolshoi Savino e do campo de aviação de Nizhny Tagil para a interceptação. Os pilotos em busca dos objetos consumiram quase todo o suprimento de combustível, mas os alvos nunca foram interceptados. Mais tarde, especialistas de defesa aérea garantiram. Era claramente visível no radar que um dos objetos parecia estar com defeito. Ele desapareceu, depois reapareceu nas telas. Como a interceptação falhou, foi dada a ordem para destruir os infratores da fronteira estadual. O piloto de um dos MiG-25 disparou 2 mísseis contra o alvo mais próximo e o abateu. Imediatamente depois disso, os OVNIs restantes subiram e desapareceram do radar. No entanto, o próprio piloto mais tarde relatou que não teve nada a ver com o acerto do alvo, pois, supostamente, um momento antes do míssil ser lançado, o objeto em forma de disco foi atingido por outra aeronave em forma de charuto. O disco caído foi descoberto às 5h05. Ele caiu na taiga, a 20 km ao sul de Verkhotury. Os nomes russos também são difíceis. O alemão e russo é tenso. O incidente foi relatado a Moscou, ao posto de comando central de defesa aérea da União Soviética. O presidente da KGB da União Soviética, Yuri Andropov. Pela manhã, um avião com especialistas voou para o Urais. Os moscovitas, acompanhados pelos militares, foram levados de helicóptero ao local da queda do OVNI. Do ar, era claro que não era um balão que havia caído na taiga. Um grande objeto em forma de disco era visível na encosta do morro.
Como a estrada mais próxima ao local do acidente ficava a apenas alguns quilômetros de distância, os militares que chegaram em carros imediatamente estabeleceram um cordão de isolamento. Segundo as lembranças do coronel Vladimir Vitkov, todos os soldados vestiam roupa de proteção química. Cada pelotão possuía um dosímetro. Ao se aproximarem do disco, os soldados se sentiram mal. Alguém vomitou direto dentro da máscara de gás. Mesmo assim, a equipe conseguiu encontrar uma escotilha na parte inferior do disco, mas não conseguiram ir muito para dentro. Estavam ficando doentes. Para evacuar o objeto, os militares furaram o disco para que cabos pudessem ser colocados nele. Enquanto o trabalho continuava, Vitkov observou enquanto os cientistas em trajes especiais de proteção entraram no dispositivo e retiraram os corpos de 2 pilotos. Eles foram colocados em contêineres de chumbo lacrados e levados para Nizhny Tagil e de lá para Moscou. O disco foi levado por um helicóptero de carga especial Mi-10K para um campo de aviação militar perto de Sverdlovsk e de lá para Ramenskoye e depois para o hangar do Instituto de Física de Altas Energias. Foi a partir deste incidente que foi expedida a ordem às unidades militares de defesa e da autoridade e da aeronáutica para não dispararem contra objetos voadores não identificados, sem se certificarem que se tratam de veículos terrestres, tá? Então vejam só, eles abatiam tudo até esse momento. E o piloto deixou claro que não foi ele quem abateu a aeronave. Falou, olha, uma outra nave em forma de charuto abateu, atingiu ele antes que eu disparasse os mísseis. Então ele foi abatido pela outra aeronave. O que eram, não sabemos. Não podemos afirmar que eram essas terrestres. Vocês viram que o coronel disse que viu o momento em que os cientistas tiraram 2 corpos de pilotos de dentro do objeto, certo? Foram colocados em contêineres, caixas lacradas de chumbo. Ele não disse se eram humanos, se não eram humanos, o que eram. Mas tudo isso fica a grande questão, deixa uma grande questão para a gente. O que seria isso? Será que é real? Será que nós estamos falando de um relato que realmente aconteceu? Não é algo inventado? Provavelmente o relato seja sim real. Nós temos diversas evidências, temos diversas provas de que essas coisas acontecem. Nós temos testemunhas que dizem uma coisa, depois mudam seu relato, surpreendentemente após receberem visitas inesperadas. E isso tudo acontece em diversos casos como esse. O que me causa estranheza é estar vindo tudo isso à tona agora. Se você quiser verificar a fonte, eu vou pôr na tela de novo aqui, ó. Você vai poder clicar aqui, ó, e ir direto para a fonte, ó. Certo? Aqui você vai conseguir verificar, tá até mais detalhado, tá bem, ó. Vamos ver que é bem maior o artigo. Então fica essa pergunta aí. Eu tenho trazido esses assuntos porque é um assunto que eu gosto bastante, é um assunto que me chama muita atenção. E eu sei que num universo tão amplo, tão gigantesco como Deus não criaria só o planeta Terra, só o ser humano para habitar todo esse universo. Com certeza existe vida fora da Terra. Agora, se eles vêm até aqui, aí já é uma outra história. Nós vamos descobrir, eu creio que não demore muito não, porque do jeito que estão desacobertando diversos acontecimentos, eu creio que em breve nós teremos surpresas aí nessa questão, tá certo? Um grande abraço, que Deus abençoe a todos.